Amén. Hoy está con nosotros Pastor Mario y yo lo voy a traducir. Amén. Gloria a Dios. Por favor, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, meus hermanos. Bom dia. Buen día. Eu sou o missionário Mário Francisco. Soy misionario Mario Francisco. Para quem não me conhece aqui, eu sou do Brasil. Los que no me conocen, soy de Brasil. Mas nós temos várias igrejas em Moçambique, na África. Tenemos varias iglesias de Moçambique, África. E estamos aqui por esses dias Y aquí estamos esos días. para predicar a palavra. Y no necesito traducir. Para predicar a palavra. E com muito prazer, Con mucho gusto. trago o abraço da minha esposa, Traigo un abrazo de mi esposa, que também é missionária lá. que también es misionera ya. Sou casado com ela há 42 anos. Soy casado hace 42 años. Graças a Deus, né? Gracias a Dios. E é muito bom estar aqui. Y es muy bueno estar aquí. Eu estava na Flórida, Yo estaba en Florida, fui pregar lá. fui a predicar allá. Quando estava a chegar o furacão, Cuando el huracán estaba llegando, meu Deus, mi Dios, fiquei muito com medo, me quedé con mucho achando miedo. que eu não ia poder sair de lá. Yo pensé que no iba a poder salir de ahí, Mas Deus liberou, pero Dios nos liberó eu vim para cá y me vine e estamos aqui. y aquí estamos. Fala graças a Deus. Y diga, gracias a Dios. Sabe uma coisa que eu aprendo? ¿Sabe una cosa que aprendo yo? Que o medo faz parte da nossa vida. Que el miedo hace parte de nuestra vida. Porque nós temos que estar preparados pelo medo. ¿Por qué tenemos que estar preparados por el miedo? Porque o próprio Jesus disse: Porque Jesús dijo, no mundo tereis aflições. en el mundo tenés aflicciones. Aflições traz medo. Aflicciones nos trae miedo. Mas disse o mesmo Jesus: Pero el mismo Jesús dijo, eu venci o mundo. yo vencí el mundo. Então você também vai vencer o medo. Entonces tú también vas a vencer el miedo. Isso quer dizer Eso quiere decir que que não importa o que esteja hoje no importa lo que pase hoy, causando medo, que te cause miedo, insegurança inseguridad em seu coração, en tu corazón, Deus Dios vem viene através do seu amor a través de su amor e lança fora y echa fuera todo medo. todo el miedo. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que o amor em Deus que el amor en Dios lança fora todo medo. echa fuera todo miedo. Fala graças a Deus. Diga, gracias a É Dios. por isso que estamos aqui, Por eso estamos aquí, por esse amor de Cristo, por ese amor a Cristo, e Ele nos uniu que Él nos ha unido através da cruz. a través de la cruz. Vamos falar um pouco sobre missões. Vamos a hablar un poquito sobre misiones. Como que Jesus fazia missões? ¿Cómo Jesús hacía misiones? Por que Jesus fazia missões? ¿Por qué Jesús hacía misiones? Porque a primeira missão que ele fez, Porque la primera misión que Él hizo, ele foi enviado por Deus Él fue enviado por Dios para que viesse aqui. para que viniera aquí. A Bíblia diz que o verbo, La Biblia dice que el verbo, a palavra, la palabra, se fez carne se hizo carne e habitou no meio de nós. y moró entre nosotros. A palavra habitar significa La palabra habitar y morar tabernaculum. dice tabernáculo. glória a Deus por isso. Gloria a Dios por eso. Passamos a ter esse Jesus hoje, Pasamos a tener ese Jesús hoy, que depois hoje, que así hoy, também o dia da Santa Ceia, también el día de la Santa Cena, podemos participar. podemos participar. Por quê? Porque Jesus um dia veio Porque Jesús un día vino e ele repartiu y Él repartió do seu corpo su cuerpo para que pudéssemos para que pudiéramos chegar a ele. llegar a Él. Hoje é um dia de felicidade. Hoy es un día de felicidad. É o ápice da igreja, Es lo más grande de la iglesia. porque chegamos diante do Senhor, Porque llegamos cerca de Dios, diante do sangue de Jesus, delante de la sangre de Cristo, que mesmo em nossos pecados, que mismo en pecados, ele nos purifica Él nos ha e purificado nos faz mais branco, y nos ha hecho más mais blancos, alvo do que a neve. más blancos que la nieve. Fala, obrigado, Jesus. Diga, gracias Jesús. Então, a Bíblia nos mostra La Biblia nos enseña que na terra que en la tierra e a igreja, y en la iglesia, ela deve ser a pregação do Evangelho. la iglesia tiene que predicar el Evangelio. E se a igreja somos nós, Y si la iglesia somos nosotros, então essa igreja e essa agência somos nós. o sea, esa iglesia, esa agencia misionera somos nosotros. Aqui é somente um templo. Aquí es solamente el templo. Nós que somos o habitat do Espírito Santo Nosotros somos donde vive el Espíritu Santo de Dios. de Deus. E o Espírito Santo quer vir sobre nós, Y el Espíritu Santo quiere venir sobre não nosotros, somente para nos abençoar, no solamente para bendecirnos, mas que possamos também pero también ser bênção para a vida das outras pessoas. bendecir otras personas. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Sabe qual o principal fator do sal, ¿Sabe lo que es más importante del sal? além de dar gosto? Además de dar Talvez sabor, você já ouviu muitas das vezes, quizás has escuchado mucho, eu também já preguei muito, yo ya prediqué mucho, que o sal é para dar gosto. que el sal
pone gusto. Mas esses tempos Deus me deu uma revelação. Pero Dios recibió una revelación de Dios. Que quem experimenta do sal Que quien prueba la sal sente sede. tiene sed. Quanto mais você pegar o sal, Cuanto más comes la sal, mais você vai ter sede. más tienes sed. E disse o Senhor: Y Jesús dijo, aquele que beber da minha água aquel que beberé de mi agua, jamais sentirá sede. nunca más tendrá sed. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aplauda al Señor. Para Jesus, é muito A forte. Jesús, aleluya. Quanto mais nos achegamos a Ele, Cuando más cerca llegamos de Él, mais Ele nos chega a nós. más Él llega cerca de nosotros. Tudo que precisamos Todo lo que necesitamos é ter uma intimidade, es tener intimidad, porque a intimidade do Senhor porque la intimidad del Señor é para todos, es para todos, os que o buscam, los que buscan a a Él, quem a los cuales Ele fará conhecer. Él los hace conocer. Então, se nós queremos O sea, si queremos conhecer mais do Senhor, conocer más del Señor, precisamos ter intimidade. necesitamos tener intimidad. Se eu quero ser mais íntimo do pastor, Si quiero ser más íntimo del eu pastor, tenho que almoçar com ele, tengo que almorzar con Él, eu tenho que caminhar com ele, tengo que caminar con Él, eu tenho que trabalhar com ele. tengo que trabajar con Él Eu vou passando a conhecê-lo y voy pasando a conocerle e saber tudo o que ele pode y saber todo lo que Él puede me oferecer. darme. Isso não é egoísmo. Eso no es egoísmo. Quando chegamos diante de Deus, Cuando llegamos cerca de de um Dios, Deus onipotente, el Dios um Deus todopoderoso, onipresente, el Dios que está en está toda em parte, todos os lugares, está en Deus todos que lugares, pode todas as el Dios coisas, que puede todo, nós aprendemos aprendemos que mesmo mediante que mismo a nossa fraqueza, que somos débiles, o nosso medo, nuestro miedo, Ele nos fortalece Él nos da fuerza e nos faz y nos hace mais que vencedor. más que vencedores. Então, o segredo O sea, el secreto é estar junto com Ele, es estar junto de Él, porque a palavra do Senhor diz: porque la palabra del Señor dice, aquele que permanecer aquel que sigue receberá a coroa da justiça. vas a recibir la corona de Nós justicia. precisamos estar buscando a Deus a cada dia, Necesitamos buscar a Dios a cada día, porque cada dia seremos mais fortalecidos. porque a cada día seremos más fortalecidos. Quando Jesus fazia missões, Cuando Jesús hacía misiones, e nós abrimos as escrituras no Evangelho de Mateus, y vemos en San Mateo, capítulo 9, capítulo 9, versículo 35 e versículo 36, 35 y 36. vai nos ensinar algo maravilhoso. San Mateus Mateos 9, 9, 35 35 e y 36. 36. Percorria Jesus todas as Las cidades y e aldeias e sinagogas, predicando, pregando todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do seu povo. Olha para você ver Mira qual uma coisa. foi a intenção e qual foi o propósito da vinda de Mira Jesus. cuál era el propósito de la venida de Cristo. Ele veio, Él vino, ele percorria él percorría todas as cidades, todas las ciudades, aldeias, aldeas, sinagogas, sinagogas, e curando essas pessoas. sanando a las personas. Então isso quer dizer Eso quiere decir que que quando chegamos perto do Senhor, cuando llegamos cerca del Señor, nós temos certeza estamos seguros que da libertação, la liberación, da cura la sanidad e da provisão. y la provisión. É um Deus que veio Es un Dios que vino para que tenhamos uma vida para que tengamos una vida em abundância. de abundancia. Olha o versículo 36. Mira el versículo 36. Vendo a multidão, Y mirando a la multitud, eu fico muito emocionado e seguro me quedo emocionado y seguro do que o propósito del propósito de que Jesus veio del cual Jesús vino e do seu coração. y de su corazón. Olha para o senhor ver, pastor. Mira qué cosa. E vendo a multidão, Y mirando a la multitud, isso quer dizer que ele já não olhava para ele. eso quiere decir que él no miraba a sí mismo. Ele estava olhando para as pessoas Él miraba a las personas e teve grande compaixão deles. y tuvo gran compasión de ellos. Porque ele não teve compaixão porque eles não estavam tendo alimentos No tuvo compasión porque estaban sin comida ou estavam enfermos. o estaban enfermos. A visão dele era espiritual. La visión era espiritual, Ele falou, porque andavam desgarrados, porque andaban desgarrados, errantes, errantes, lejos, como ovelha que não tem pastor. como ovejas que no tienen pastor. E ele falou, o pastor chegou. Y él dijo, el pastor ha llegado, Pastor sou eu. el pastor soy yo. Eu vim para ensinar para vocês, Yo vine para enseñarles, treinar vocês, entrenarles. e não falou ainda o segredo para eles.
Y dijo un secreto para ellos. que o segredo foi pelo final. Que el secreto estaba al final. Ele falou, quando esse pastor for embora, Cuando el pastor fuere, que sou eu, que soy yo, vou deixar o Espírito Santo voy a dejar el Espíritu Santo para capacitar para capacitar cada um de vós. cada cual de ustedes. Fala, graças a Deus. Diga gracias a Dios. Então, todas as cidades, O sea, todas las ciudades. a segunda coisa que a Bíblia aqui nos ensina La segunda cosa que la Biblia é nos que ele não enseña, fazia acepção de pessoas e nem de lugar. que él no hacía diferencia entre personas ni lugar. Ele ia na sinagoga, Él iba a sinagogas onde é que estavam as pessoas de donde grande estaban las poder, personas de dinero. mas ele ia também nas aldeias, También a las aldeas onde as pessoas não tinham o dinheiro. donde las personas no tenían dinero. Então a visão de O Jesus sea, la visión de Jesús era vertical, era mirando para arriba não horizontal. y no horizontal. Não por aquilo que nós temos, No por lo que tenemos, é por aquilo que nós somos. pero por lo que somos. E o mais importante, Y lo más importante, Jesus tinha preocupação Jesús estaba preocupado daquilo que iríamos nos tornar de lo que íbamos a hacer depois de después conhecê-lo. de conocerle. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que Deus não leva em conta que Dios nos lleva en cuenta o tempo da ignorância. el tiempo la ignorancia que no sabe. O que isso significa? ¿Qué quiere decir eso? Que essas pessoas Que esas personas que não tinham conhecimento da que palavra, no tenían conocimiento de la palabra, esses pecados não seriam imputados a eles. esos pecados Dios no iría a hacer Fala assim, caso. mas hoje, Pero hoy, graças a Deus, gracias a Dios, eu tenho um livro, yo tengo un libro, a receita. es la receta. No Brasil tem muita livro de receita de comida. Hay varios libros de receta de culinaria. Se não seguir a receita Si no seguir la receta corretamente, correctamente, vai sair errado. va a estar mal. Eu tenho uma notícia para te dar. Tengo una noticia para darle. Se tua vida Si tu vida for baseado es basada na receita que Jesus en deixou, la receta que Jesús dejó, que é os ensinamentos dele, que son las enseñanzas de Él, tudo na sua vida vai dar certo. todo en tu vida va a ser bien. Fala, graças a Deus. Diga gracias a Dios. Mas infelizmente eu tenho notícia ruim para te dar. Pero infelizmente tengo una noticia mala para Se darte. você não obedecer a receita, Si no obedeces la receta, não vai ficar bem. no va a funcionar. Deus não é homem para mentir, Dios no es un hombre que mienta e nem filho do homem para que se arrependa. y no hijo de hombre para que se E arrepienta. disse Jesus, Y Jesús dijo, sem mim, sin mí, sem minha receita, sin mi receta, nada podeis fazer. nada pueden hacer. Nós temos que entender Tienes que entender que somos dependentes de Cristo. que somos dependientes de Cristo. Cristo, ele veio aqui para ensinar. Cristo vino para enseñarnos. Veja bem, Mira, em primeiro lugar, en primer lugar, ele vem com a palavra para ensinar. Él viene con la palabra para enseñar. Porque conhecereis a verdade Porque conoceréis la verdad e a verdade os libertará. y la verdad os hará libre. Conhecereis a receita Conoceréis la receta e o bolo vai ficar bom. y la torta, el pastel va a quedar lindo. Ele não poderia cobrar algo Él no podía cobrarte algo que a pessoa não sabia. que la persona no sabía. Por isso ele ensinava. Por eso Él enseñaba. Guarde a minha palavra. Guarde mi palabra. Davi falou isso um dia. David dijo eso una vez. Guarda a minha palavra. Guardo tu palabra. Guardei a tua palavra em meu coração, Guardé tu palabra en mi corazón para não pecar contra ti. para no pecar contra ti. Eu guardei a receita Yo guardé la receta meu coração, en mi corazón para que as minhas atitudes para que mis actitudes sejam de acordo com a palavra de sean Deus. conforme a la palabra de Dios. Hoje, durante o mundo, Hoy aquí en el mundo, eu tenho viajado para vários países. yo he pela viajado graça. para varios países, gracias a Dios. Tem muitas igrejas com muito esquemas. Hay iglesias que tienen esquemas. Uma é assim, uma é 12, a outra é discipulado dia a dia. Una tiene con discipulado día a día, otra grupo de 12, grupo de células. grupo de células. Isso. Aí perguntaram para mim um dia, falou, apóstolo, Y me qual é preguntaron una o vez, certo? ¿cuál es el correcto? O correto é esse aqui. El correcto es la Biblia. Se tudo que você tirar, Si todo lo que haces mecanismo, y haces mecanismos, estratégias estrategias para ganhar vidas, para ganar personas, se estiver na palavra, si estuviera en la palabra, Deus está junto. Dios está junto. Certa ocasião, Una vez, os discípulos estavam com Jesus, los discípulos estaban con Jesús falou, olha, aquele grupo lá, y mira, le dijo, mira, ese grupo ahí, estão falando lá de você, Estão do hablando teu de pai. ti. Aí estão falando lá. Aí Jesus falou assim, y olha, Jesús le dijo, mira, aquele que não está com, aquele que não ajunta espalha. aquel que no deja junto está Porque dejando lejos. quando estamos falando do Pai, Porque cuando estamos hablando del Padre, nada fecha, nenhuma porta fecha. ni una puerta se cierra. É coisa impressionante, pastor Túlio. Es A impresionante. previsão de Deus, La previsión de Dios, a provisão de Deus, la provisión de Dios,
previsão de Deus, la previsión. porque ele vê antes. Él ele ve nos antes. ama primeiro. Él nos ama antes. Ele enxerga aquilo que não estamos enxergando. Él mira lo que no estamos mirando. Então, se ele vê o que ele pode prever O sea, Él puede prever o final da sua vida. el final de mi Lógico. vida, por supuesto. Mas, logicamente, Pero lógicamente, ele não pode conduzir isso a nós. Él no puede nos conducirnos a eso. Então, o que ele faz? Entonces, ¿qué hace Él? Ele nos capacita Él nos capacita para que no meio do caminho, para que en medio del camino, mesmo se cairmos, mismo si caermos, ele nos levanta. Él nos levanta. Porque o cair é do homem, Porque el caer es del hombre, ou o levantar é de Deus. el levantar es de Dios. Fala obrigado, Jesus. Diga gracias, Jesús. Então, nem o pecado O sea, ni el pecado te separa do amor de Cristo. te separa del amor de Cristo. Sabia? ¿Sabes de eso? Porque Deus é fiel mesmo na nossa infidelidade. Porque Dios es fiel mismo que seamos infieles. Agora, é o seguinte, Ahora, lo que pasa es que ele não ama o pecado. Él no ama el pecado. Ele não ama a atitude do Él pecador. no ama la actitud del pecador. Ele ama o pecador, Él ama el pecador desejando que desea que ele se arrependa. É o arrepentirse. desejo de Deus. Es el deseo de Dios. Que nenhum se perca, Que nadie se perca. que nenhum pereça, Que nadie venga a morir. que tenhamos a vida eterna. Y que tengamos la vida eterna. Fala graças a Deus. Diga gracias a Dios. O problema é que muitas pessoas El problema es que muchas personas não estão procurando, no están buscando, não estão tendo esse temor. no tienen ese temor. Presta atenção em algo. Mira algo aquí. Quando a Bíblia diz temor, Cuando la Biblia dice temor, você pode substituir puede sustituir por obediência. por obediencia. Obedecer é melhor do que sacrificar. diz o Obedecer es Senhor. mejor que hacer sacrificios. Então, o que Jesus fazia? O sea, ¿qué Jesús hacía? Jesus falou assim: Jesús dijo, todos precisam de um pastor. todos necesitan de un pastor. Alguns, mesmo que vivam Algunos mismos que vivan tentando fazer força com seu braço, intentando fuerza con su brazo, eles não vão conseguir. no van a lograr. Porque Jesus disse: Porque Jesús dijo, sem mim nada podeis fazer. sin mí no pueden hacer nada. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele Quiere que llegamos cerca de Él para Ele chegar a nós. para que Él se pueda llegar cerca de nosotros. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37 San Mateo 9:37 e o 38, y nós vamos ler. 38. Então disse aos seus discípulos. Entonces Quem dijo é a los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Somos pessoas que seguiram a Jesus. Personas que seguían a Quem eram os Jesús. cristãos? Quem são os- Aqueles que criam em Cristo. Cristianos, los que creían en Cristo. Então disse aos seus Y discípulos, dijo a sus discípulos, aqueles que o seguiam: los que seguían a Él, olha, a seara realmente é grande, mira, el campo en verdad es grande, mas poucos são os ceifeiros, pero pocos os son los trabalhadores. trabajadores. Então Jesus viu que havia uma multidão para ser apregoado. Jesús miró que la multitud era grande para predicar. O senhor nota uma coisa. Note algo. Jesus fez um pedido para aquele povo. Jesús pidió algo para el pueblo. Vocês não saiam de Jerusalém No salgan de Jerusalén até que vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Você acha que Jesus, na hora que estava para ir aos céus, ¿Te parece que cuando Jesús estaba para ir al cielo, ele ia fazer um pedido que fosse sem valor? Él iba a hacer un pedido que no tenía valor ni uno? Eu creio que é o pedido de maior valor. Yo creo que es el pedido más Deixou valoroso. para a última hora. Dejó para el último momento. Falou: eu vou para o Pai Dijo, yo voy para el Padre, prepararmos uma morada. prepararles un lugar, Para onde eu estiver, vós estejais para também. que cuando yo esté, tú estés también. Fala, graças a Deus. Diga, gracias a Dios. Mas não saiam de Jerusalém Pero no salgan de Jerusalén até que vocês sejam revestidos do hasta Espírito que Santo. sean revestidos del Espíritu Santo. Pastor Túlio falou uma coisa muito interessante. Pastor, tú le dijo algo muy interesante. Essa é minha opinião. Es mi opinión. A minha prática na África, La práctica que tengo en África, o pastor para ser ungido pastor, el pastor para ser ungido pastor, vocês podem me bater, mas é o direito, tem livre expressão. me pueden Ele tinha- pegar, pero voy a hablar lo que tengo que hablar. Ele tinha que ser batizado no Espírito Santo. Él tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. O senhor fala, mas baseado no quê? ¿Pero basado en qué? Pedro andou com Jesus. Pedro andó con Jesús. 2 anos morou com Jesus. 2 años vivió con Jesús. Não tinha fé nem para fazer uma oração para dor de cabeça da sogra. No dele. tenía fe ni para sanar la dolor de cabeza de su suegra. A sogra estava com dor de cabeça, falou: Jesus, venha orar. La suegra estaba enferma y Jesús que vino a orar. Fala comigo, mais um dia. Pero un día, ajá,
Ele entrou dentro do templo, Él entró en el templo, foi cheio do Espírito Santo, fue lleno del Espíritu Santo, saiu para fora, salió afuera, pregou em la palavra. predicó la palabra. 300 pessoas. 300 personas. 300 ou 3 3 mil? mil. 3 mil. Estou a diminuir o milagre dele. Estou a diminuir o milagre. Estoy haciendo un milagro más chico. 3.000 pessoas 3.000 personas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. aceptaron a Cristo como Salvador. Vírgula. Y coma, E teve uma vírgula. Hay una e coma. todos foram cheios do Espírito Santo. y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O que eu aprendo com isso? ¿Qué aprendo yo con eso? A pessoa só dá o que tem. La persona solamente da lo que tiene. Você pode me dar um avião? ¿Tú puedes darme un avión? Não tem avião. ¿Tú no tienes avión? Então Pedro passou O sea, Pedro pasó a ter uma unção, a tener una unción, que a palavra unção significa capacitado para que la palabra unción quiere decir capacitado para ser testemunha de Jesus. ser testigo de Jesús. Ele andava com Jesus Él andaba con Jesús, e falava o que Jesus podia fazer. hablaba lo que Jesús podía hacer. Muitas pessoas hoje Muchas personas hoy estão falando o que Jesus pode fazer. están hablando lo que Jesús puede hacer. Mas Jesus não quer isso. Pero Jesús no quiere eso. Jesus quer que você fale Jesús quiere que tú hables o que você pode fazer lo que tú puedes hacer através do nome a dele. través del nombre de Él. Esse é o propósito. Ese es el propósito. Esse é o propósito. Ese es el propósito. Atos 1:8. Hechos 1:8. Mas recebereis o poder Pero recibiréis el poder ao descer sobre vós al venir sobre o vosotros Espírito Santo el de Espíritu Santo de Dios. Deus. Vírgula. Coma. Parte A do versículo. Ah, Quando põe a vírgula, E- é a parte A do versículo. Con la coma es la palabra a la parte A del versículo. Aí termina. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vírgula. E Recibiréis poder del é Espíritu uma Santo, pré-condição. coma, y ser-me-eis testemunha. me seréis testigos Tanto em Jerusalém, Tanto em Samaria, Jerusalém, na Samaria, Judéia e aos confins da terra. hasta el confín de la tierra. O poder, o dunamis, El poder, el dunamis, para que haja cura, para que haya la para que haja sanidad, manifestação. la manifestación. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo em nossa vida en diariamente. nuestra vida todo el día. Porque é o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo que nos convence que nos convence do juízo e do pecado. del juicio, del pecado, A cada dia ele nos mostra. a cada día nos muestra. A Bíblia fala algo La Biblia nos dice algo, que o Espírito geme com gemido que inexprimível, el Espíritu gime con gemidos inexpresables, inexpressáveis, de acordo com nossas atitudes. conforme lo que hacemos. E também a Bíblia diz Y también la Biblia que o dice Senhor se alegra que el Señor se alegra quando estamos louvando, cuando estamos alabando, glorificando, glorificando, falando o nome do Senhor. hablando el nombre del Señor. E mais ainda, Y todavía más, quando estamos falando o nome do Senhor, cuando estamos hablando el nombre del Señor, Ele está no meio de nós. Él está en nuestro medio. Isso é muito forte. Eso es muy fuerte. Deve ser muito forte para você. Debe ser muy fuerte para ustedes. Deixa eu te ensinar uma coisa. A ver que les enseño algo. Nessa viagem para a África, En ese viaje para África, eu fui deportado 2 vezes. yo fui deportado 2 veces. Eu senti que alguém aqui, tomara que você nunca passou por isso. Espero que tú nunca hayas pasado por eso. Eu estava em Angola Yo estaba en Angola e os caras olhou meu documento. y el tipo ese miró mis documentos. Eu estava para ir para Moçambique. Estaba yéndome a Mozambique. Cadê seu visto? Y miró, ¿dónde está tu visa? Falei, vou tirar na entrada de Moçambique. Voy a sacarme cuando entre en Mozambique. Os homens cobravam, hein? Y el hombre quedó con rabia. ¡Ay, te voy Como a se eu echar de fosse aquí! bandido. Como si yo fuera un malhechor. Isso era 5 horas da manhã. Esos 5 de la mañana. Eu estava desde o outro dia no aeroporto no Brasil. Yo estaba desde el día anterior en Brasil, Cansado. aeropuerto, cansado. Falou, à tarde vai sair o voo e você vai voltar A para la tarde el vuelo viene y tú te vas, devuelves. Eu tinha pago 12 mil reais, Yo había pagado 12.000 reales, quase 3 mil dólares casi $3.000 a passagem. el pasaje. São pessoas que um deu 10, um deu 5, várias pessoas me ajudaram. Hermanos que dieron 10, 5 y varios me ayudaron. Aí eu falei para o Senhor, Y yo dije al Señor, falei, não pode um ímpio desse aqui no puede un impío de me ese impedir de ir levar a palavra de Deus. impedirme de llevar la palabra de Dios. Veio na minha mente, Vino en mi cabeza isso era umas 12 horas já, y ya casi 12 horas después. 12 horas. O Senhor, a Bíblia veio na minha mente que Deus libera anjos. La Biblia me hizo acordar que Dios envía ángeles. Falei, Senhor Deus, libera anjos nesse Yo dije, lugar. Señor, envía ángeles en ese lugar. Preciso de uma decisão. Necesito de una decisión.
Eu não podia sair para fora nem para pegar mala. Yo no podía salir ni para agarrar mis valijas. Porque para entrar em Angola tem que ter visto também. Porque para entrar en Angola hay que tener visa también. Eu estava só na passagem do Yo aeroporto. estaba en el pasillo ahí del aeropuerto. Toquei o telefone para o apóstolo Almir aqui nos Estados Unidos. Y yo llamé por teléfono al pastor Falei, Almir. ora para mim. Dije, ore por mí. Aí no que eu estou falando com Y ele, mientras estoy hablando con él, eu falei, eu posso ir para África do Sul. yo pensé, yo puedo ir a África del Sur. Perguntei para o moço, aqui não tem avião que vai para a África do Sul? Le pregunté, ¿aquí hay un avión que va para África del Sur? Johannesburgo? Johannesburg. Ele falou, tem. Él dijo, sí, Eu falei, hay. então eu posso ir para lá, Entonces yo puedo ir para allá, porque lá não precisa de visto. porque allá no hay, necesita visa. Aí aquele soldado Y ese soldado que estaba ahí, imigração, da de la inmigración, falou para mim, não, para lá você pode, mas tua passagem não é para lá. me dijo, sí, puedes ir, pero tu pasaje Mas no eu es para compro allá. outra. Pero yo compro otra. Comprei a passagem, Compré otro pasaje. não podia sair lá fora para comprar No podía a passagem. salir para comprar el O pasaje. pastor Almir comprou por aqui, por Pastor, internet. compró por la internet aquí en América. Isso. E fui para lá. Y me fui para Johannesburg. Mais 8 horas de viagem. 8 horas más. Dormi. Dormí. No outro dia fui para Moçambique. El día siguiente fui a A Mozambique. hora que eu chego lá, Llegando allá, cadê seu visto? ¿dónde está tu visa? Falei, vou tirar aqui. Que Voy a sacar aquí. eu sempre saquei lá. Yo siempre saqué ahí. Falou, agora não há mais saque aqui. No, pero ahora no puede más sacar aquí. Vai embora. Ah, te echas de aquí. Próximo avião. El próximo avión te vas. Me veio na minha mente, pastora. Y mira en mi cabeza. Falei, eu pedi anjo lá. Yo pedí un ángel allá. Vou pedir anjo de novo Voy a aqui. pedir ángel aquí. Senhor, libera um anjo. pra Señor, mim, envía un ángel. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. O homem muito nervoso. El hombre muy nervioso Falei, fala com seu chefe. dijo, hable con tu jefe. Não, 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 não. Não, Falei, não, vai não. lá. Anda allá. Ele foi lá. Él fue. Veio uma moçambicana desse Vino tamanhozinho assim. una mujer de Mozambique chiquita así. Novinha ainda. Bien nuevita. Mas você vê que tinha umas divisas. Pero tenía unas cositas aquí. Ela fez assim, Ella es así. olhou lá fora. Miró afuera. Olhou aqui no documento. mirou Fez lá. assim com a mão assim. Dijo, Yes! Dá uma salva de palmas para Jesus. aplauda al Señor. Eu aprendi. Eu E aprendi. E aprende essa. Y aprendas eso. Porque o mesmo Deus que eu sirvo, você serve. El mismo Dios que yo sirvo, tú A hora que sirves. você tiver em alguma dificuldade, Cuando esté en alguna dificultad que está fora dos seus que limites, está fuera de tu control, uma enfermidade, una enfermedad, uma acusação, una acusación, qualquer perigo, cualquier peligro, peça para o Senhor, pida al Señor, libere anjos envíe los ángeles para ser o meu ajudador. para ser mi ayudador. Isso me faz lembrar, pastor, Eso me hace acordar quando o servo do Senhor estava a orar, cuando el siervo del Señor estaba orando, o Senhor falou para ele assim: el Señor dijo, desde o primeiro dia desde el primer día que você pediu, que pediste, eu já liberei tua bênção. yo liberé la bendición 21 dias se passaram. 21 días después. Só que teve um problema. Pero hubo un problema Nas hostes espirituais, en las partes espirituales. paralisou a bênção que eu tinha enviado para você. Paralizó la bendición que había enviado para ti. Eu tive que mandar uns anjos para reforçar. Gabriel. Yo tuve que enviar a un ángel, Gabriel, para dar refuerzo. O que eu aprendo com isso, pastor? ¿Qué Tiro? aprendo yo con eso? Tenho base bíblica. La base bíblica. Bênção liberada Bendición liberada não é bênção recebida. no es bendición recibida. Yeah. Muitas das vezes você clamou, Muchas veces has clamado, você buscou has buscado no Senhor. en el Señor. E você até pergunta, por que está parado? Y estas preguntas, ¿por qué está parado? Hoje eu quero ser profeta na sua vida. Hoy quiero ser un profeta de Dios en tu Ore, vida. busque, Ore, busque, clame aos anjos do Senhor clame a los ángeles del Señor para lutar a tua causa. para luchar a causa A tuya, causa que você não está vendo. la causa que tú estás necesitando. Talvez você olhe e fala, por que aquele já conseguiu? Porque a veces mira, ¿por Y qué yo no ese conseguí. ya logró y yo no? Por que aquele recebeu? Porque aquel Eu recibió não recebi. y yo no he recibido. Não se importe com ele. No te importes con él. Busque em Deus. Busca en Dios. A Bíblia diz, La Biblia dice, eleva o meu pensamento ao alto. levanto mi pensamiento al alto. De onde me virá o socorro? ¿De dónde me vendrá el socorro? O meu socorro vem do Senhor, El socorro viene del Señor, que criou os céus que hizo los cielos e criou a terra. y la tierra. Meu Deus, Deus toca forte em mim aqui agora. Dios me toca bien fuerte ahorita. Pastor, tudo sabe que eu sou um grande homem de Deus. El e pastor sabe temente que a yo Deus. soy un hombre de Dios. Depois eu vou orar com você aqui. Yo voy a orar contigo aquí.
Deus vai liberar anjos sobre a tua vida, que você vai ser tocado Dios por va a anjos. enviar ángeles sobre tu vida y vas a ser tocado hoy. E você vai sair daqui com uma força sobrenatural. Y vas a salir de aquí con una fuerza sobrenatural. Aquilo que te paralisava não vai te paralisar Lo que mais. te paralizaba no te va a más paralizar. Aquilo que te dava medo não vai te dar medo Lo que te mais. daba miedo no te va a dar miedo más. E este anjo Y ese ángel vai vir va a venir e vai abrir as portas y va a abrir las que puertas, você necessita. lo que necesitas. Porta da cura, La puerta de la sanidad, porta da liberdade, de la liberalidad, porta da documentação, de la documentación, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Nessa outra viagem que eu tive agora En aqui, ese otro viaje que me vine aquí, eu fui, acho que aqui mesmo, em Nurque mesmo. yo me vine aquí, Pastor creo que en Busto. Auriberto, Pastor Auriberto. Sí. já estou matando Gente a boa. cobra e mostrando o dono. Quem matou a cobra. Gente boa. Lá aconteceu duas coisas. Pasó algo interesante, dos cosas. Na viagem anterior, En el viaje anterior, ele já teve uns 3 infartos. él tuvo 3 Não infartos. sei se o senhor sabe. No, no Quase sabía. E eu fui pregar na igreja Y dele. yo fui a predicar en la iglesia de él. E ele é moreno, Y él es moreno. escuro, né? Sí. Ele estava perto de mim Estaba cerca de mí e começou a ficar branco. y empezó a quedarse blanco. E começou a infartar novamente. Y empezó a dar otro infarto. E já teve 3, vai ter 4. Ya tuvo 3 Mas y eu não sabia. ya iba para el 4 Eu y não yo no sabía. Orei com ele, Oré con él pela graça de Deus. por la gracia de Dios. Ele foi curado. Él fue sanado. Él fue sano. Aí eu orei, fiz o culto como aqui. Hice la reunión aquí. O filho dele El hijo de él queria arrumar um trabalho importante aí. quería un trabajo importante ahí. E a hora que eu estava orando, E me- ele fez um voto. Y mientras yo estaba orando, él hizo un voto. Ele falou assim, a hora que se sair esse trabalho, Él dijo que si ese trabajo o saliera, primeiro mês eu quero mandar para a África. el primer mes de trabajo voy a enviar para África. Eu não estou sabendo de nada. Y yo no sé de nada. Eu só sei o que aconteceu na conta Yo depois. solamente sé lo que pasó en la cuenta después. Fala, graças a Deus. Y diga, gloria a Dios. Saiu o trabalho dele. Salió el trabajo de él. Eu não sei por que eu pensei nisso No agora. sé por qué me acordé de eso ahorita. O problema é que as pessoas hoje, Lo que pasa es que las personas hoy, a Bíblia diz, la Biblia dice, o Deus desse século, el Dios de ese ciclo, com letra minúscula, con letras pequeñas, aquele que governa o mundo. aquel que gobierna ese mundo, Então, o Deus desse século, el Dios de ese ciclo, porque no mundo jaz o maligno, porque el mundo está en el maligno. governa o maligno. El maligno gobierna. Então, o Deus desse século El Dios de ese cega ciclo ciega o entendimento el entendimiento para que não resplandeça para que no a resplandezca glória de Deus. la gloria de Dios. Quando se fala em dinheiro, Cuando se habla en dinero, é a maior dificuldade que tem em todos os lugares. es lo más difícil que hay en toda Em parte. todas as igrejas En todas las iglesias, católicas, onde é que for. católica, lo que sea. Porque a pessoa coloca aqui no altar Porque la persona pone en el altar os seus filhos, sus hijos, sua família, su familia, sua saúde, su salud, sua prosperidade. su prosperidad. A hora que fala para colocar aquilo que pertence a Deus, Lo que dice, cuando decimos para poner lo que pertenece a Dios, segundo a palavra ensina, según la palabra nos enseña, a pessoa às vezes tem dificuldade. la persona a veces tiene dificultad. Por isso que a pessoa é abençoada, Por eso que la persona es bendecida, mas ela não é bem sucedida. pero no es bien sucedida. E a pessoa às vezes pensa até que Deus não está com ela, meu amado. Y a veces la persona piensa que Dios no está Presta con ella. atenção que a Bíblia diz, pastor. Mira lo que la Biblia dice. Disse Jesus. Jesús dijo, Fala, Jesus Jesús não é igreja. no es la iglesia, Eu vos deixo a minha paz. yo os dejo mi paz. Qual é a paz que nós temos? ¿Cuál es la paz que tenemos? Família estando bem, Si la familia está bien, condição financeira estando bem, condiciones financieras bien, saúde estando bem. salud bien E se estiver em santidade, melhor ainda. y santidad todavía mejor. Mas Jesus não falou isso. Pero Jesús no dijo A eso. visão dele é outra. La visión es otra. Ele falou, eu vos deixo a minha paz. Yo dejo mi paz. A minha paz eu vos dou. Mi paz os doy. Mas não é a paz que o mundo vos dá. No las doy como el mundo la da. Então veja bem, os valores que nós temos O aqui sea, lo que valoramos aquí não são os mesmos valores de Deus. no son los mismos valores de Dios. E a paz que excede o entendimento. Y la paz que excede el entendimiento. O que isso quer dizer? ¿Qué quiere decir eso? Tem pessoas que passam por uma dificuldade, Hay personas que pasan por dificultad, sai da presença de sale de la Deus, presencia de Dios, briga com as pessoas se pelea con las e personas briga até com Deus. y hasta se pelea con Dios. Onde está tu? ¿Dónde estás tú? Está no mesmo lugar de sempre. El mismo lugar de siempre.
Porque ele fez os dias bons e os dias Porque maus. hizo los días buenos y malos. Agora, quando buscamos no Senhor Ahora cuando buscamos al Señor, uma paz que excede o entendimento, una paz que es sobre todo entendimiento, ela é inerente, es paz, hace parte independente independiente do que estamos passando. de lo que estamos pasando. E ele nos ensina Y Él nos enseña que o crente em Cristo que el cristiano não anda por aquilo que vê, no anda por lo que ve, ele anda por fé. anda por la fe. Fala, graças a Deus. Diga gracias a Dios. Nesta manhã, En esa mañana, Deus toca no meu coração. Dios toca mi corazón. Nós vamos pedir que esse anjo Vamos a pedir que ese venha año renovar a sua fé venga a renovar tu fe e venha te dar não somente y venga a darte no a apenas vitória, la victoria, mas venha te dar paciência pero te dé paciencia, e sabedoria, sabiduría, e para que nós possamos entender para que podamos entender que é Ele que luta a nossa luta. que es Él quien nos pelea las peleas. Estou caminhando para o final. Ya estoy casi terminando. A Bíblia diz: La Biblia dice, se por um caminho o inimigo vier, si por un camino el enemigo viene, por 7 eles vão fugir. por 7 van a huir. Numa das ocasiões En una de las ocasiones das guerras, de las guerras, o Senhor apareceu el Señor apareció ao rei al rey e disse para ele, y dijo para él, falou, olha, mira, busque em mim, busque en mí, apregou um jejum, que ayunen, essa luta não tereis que pelejar. en esa pelea no vas a pelear. No outro dia eles desceram, só foram colher os despojos. Al día siguiente solo fueron a recoger lo que habían dejado. O Senhor colocou uma confusão El Señor puso un lío entre esses soldados, entre los soldados, que eles se mataram um ao outro. que ellos se mataron uno al otro. Como aconteceu lá em Israel. Así como pasó en Israel, 6 países contra. 6 países en contra. Deus transformava os aviões Dios transformaba los aviones deles na cor do avião de Israel. del color de Israel. E eles atacavam um ao outro. Y ellos se atacaban uno al otro. Morreram todos. Murieron todos. Eu quero dizer que nessa noite, Quiero nesta decir que manhã, esa mañana, nesta manhã, en esa mañana, nesta manhã, en esa mañana, o Senhor vai liberar nesse anjo na sua vida. el Señor va a bíblico liberar isso. un ángel en tu vida. Pessoas, Personas, situações situaciones vão ser confundidas. van a ser confundidas. E você não vai ter que pelejar essa luta. Y tú no vas a tener que pelear esa pelea Talvez esteja lutando há muito tempo que tal vez estés peleando e hace não tem mucho conseguido tiempo resposta. y no has logrado el resultado. Levanta a tua mão para o céu. Levante tu mano al cielo. Fala assim, hoje. Diga, hoy. Fala, mas fala para o diabo escutar. Pero né? diga hasta que ele Tô habla, pregando escuche. agora no Espírito. Fala, hoje, Diga, hoy, os meus inimigos, mis enemigos, os meus limites mi juez, vão ser derrubados, van a ser derrumbados, vão ser vencidos, van a ser vencidos, não pela minha força, no por mi fuerza, mas pelo próprio Deus. pero por el Dios. Você que acredita, dá uma salva de palmas Tú para que Jesus. crees en eso, aplauda al Señor. Eu quero ler um texto aqui para nós encerrarmos. Para terminar, me gustaría leer otro texto. Quando nós saímos para fazer missões, Cuando salimos para hacer misiones, todos fazem uma missão. todos hacen una misión. Olha que coisa bonita. Aquele Mira que moço lindo. lá Aquel muchacho allá estava segurando a criança. estaba ahí con el bebé E agora foi a criança para lá. y ahora el bebé está allá. Está cumprindo a missão. Está cumpliendo la misión. Eu acho que ele é o pai. Me parece que es el papá. Sim? Sí. É? Está fazendo verdadeiramente o papel de pai. Está haciendo el papel, está haciendo el trato de papá. Cuidar, porque ela é uma ajudadora. Cuidar, porque ella te ayuda. Ela não é tua empregada. No es tu empleada. O cara faz 4, 5 filhos. El tipo hace 4 o 5 hijos. Entra na igreja, paz do Senhor. Y dice, Padre del Señor, Com a Bíblia. con la Biblia. A mulher com um aqui, La mujer con uno aquí, um aqui, con otro aquí, outro aqui, otro aquí, outro nas costas. otro a la espalda. A paz do Senhor. Padre del Señor. Não, para com isso. No, pare con eso. Então é uma missão de você ser pai, Es una misión ser a padre, missão de você ser mãe la misión es ser mamá e a missão de você ser filho de Cristo. y la misión de ser hijo de Dios. Porque aí todos nós passamos a ser irmãos em Porque Cristo Jesus. todos pasamos a ser hermanos en Cristo Jesús. E um dos mandamentos do Senhor: Y uno de los mandamientos del Señor, eu vos mando que ame teu irmão. yo os mando que ame a tu hermano. E amor não é sentimento, Y el amor no es sentimiento, amor é atitude, el amor es é actitud, decisão. decisión. Lá na África, En África, e quando eu estou pregando, y cuando estoy predicando, muitas pessoas choram muchas personas lloran de ver as crianças sem comer. porque ven a los niños sin E comer eles querem chorar y também. quieren llorar también. Só que o choro deles não dá comida lá.
por el lloro de las personas aquí no lleva comida para allá. O que dá comida para lá é oferta deles. Lo que envía comida para allá es ofrenda. E a Bíblia diz, Y la Biblia dice, não deixe de fazer o bem podendo fazê-lo. no deje de hacer el bien Agora mesmo cuando puedes hacerlo. nós vamos passar um filminho ali, acho que Vamos é 2 pasar minutos só, la película aquí 2 minutos para você entender o trabalho que nós para fazemos que lá. conozcas el trabajo que hacemos E você allá. vai poder ter a Y oportunidade puedes tener la oportunidad de nos abençoar. de bendecirnos. Estamos abrindo mais 3 igrejas lá agora. Estamos abriendo 3 iglesias allá. Eles já estão cortando os capins, Están sacando el césped, os paus, haciendo los para, palos para fazer a igreja. para hacer la iglesia. Eu comprei o terreno. Yo compré el lugar Agora nós não temos cadeiras para sentar. y no tenemos sillas para A sentarnos. cadeira custa $10 cada uma. Cada silla es $10. Então você, se puder, Entonces tú que puedas fazer uma oferta, uma, duas, dar una três, ofrenda de 10, 2, temos 3, 3 10. igrejas. Tenemos O que 3 você iglesias. sentir no seu coração. Lo que ponga Dios en tu corazón. E também temos crianças Y también tenemos niños que nós ensinamos e damos que alimentação para eles. enseñamos y damos comida. E temos as cadeirinhas para eles aprender a escrever. Y hay una silla chiquita para que É ellos muito lindo o escriban. trabalho. Es muy lindo el trabalho. Depois você pode pegar Puedes o teu agarrar zap, eu vou mandar muitas coisas para vocês verem. Mi número en WhatsApp y les envío Pode cosas. até passar ali agora. Aí, Puede essa é pasar uma, ahorita. uma das aldeias. Fala, graças a Deus. Diga, gracias a Não Dios. sei quantos anos faz que eu estou vindo aqui, acho que uns 4 ou Por 5. ahí, Por aí. hace como 4 o 5 años que el 4 pastor o 5 viene anos que eu venho y pra nuestra cá. iglesia Tenha- ajuda. Isso tem nos abençoado. Nesta viagem que eu estava agora, ainda E nesse liguei viaje- para o pastor Túlio. En ese llamé al pastor Tulio. Falei, acabou o dinheiro. Se terminó el dinero. Temos uma oferta para ¿Tienes mandar una para ofrenda cá. para darnos? Mandou a oferta para lá. Envíe la E ofrenda. compramos tudo em comida. Compramos toda la comida. Você faz parte disso. Tú haces parte de eso. As tuas ofertas. Tus ofrendas. Que ele tem uma visão missionária. Que el pastor tiene una visión misionera. Que a alma lá fora Que el alma allá afuera tem o mesmo valor que a alma aqui tiene el dentro. mismo valor que el alma aquí adentro. Infelizmente, tem muitas igrejas Infelizmente hay muchas iglesias que ela está cuidando só do seu umbigo. que cuidan solamente de su ombligo. Eu vou terminar agora. Voy a terminar ahorita. Deus me traz do coração agora. Dios me trae el corazón ahorita. Jó Job orava a Deus, oraba a Dios, temia a Deus, temía a Dios, mas tudo o que mais temia pero lo que él más tenía miedo lhe sobreveio. vino a él. Perdeu filhos, Perdió los hijos, perdeu seus bens perdió los e bienes perdeu até a y saúde. perdió hasta la salud. O que eu aprendo Lo que aprendo yo, em Jó 42:10, Job 42:10, a Bíblia relata la Biblia nos dice que o cativeiro, que el cautiverio, aquela situação la situación horrível que horrible Jó estava vivendo, que Job estaba viviendo foi transformada fue transformada quando ele orava pelos seus amigos. cuando él oraba por sus amigos. Você sabe o que Deus fala para mim com isso? ¿Sabe qué Dios me dice sobre eso? Porque nós não podemos reter No podemos retener aquilo que Deus deu para nós. lo que Dios ha dado a nosotros. Ele viu que ele estava em situação Él difícil, vio que estaba en situación mas ele difícil, acreditou que também tinha outras pessoas. pero él creó que había otras personas E talvez com situação mais difícil y tal ainda. vez más difícil todavía. E quando ele começou a orar por essas Y pessoas, cuando él empezó a orar por esas a personas, bênção dela chegou. la bendición de ellos vinieron. Eu quero orar com você. Yo quiero orar contigo. E meu pedido de oração Mi pedido de oración vai ser que você receba hoje es para que tú recibas uma hoy unção nova una unción nueva para vencer os seus limites. para vencer a sus enemigos, Mas que esta unção, pero que esa unción, essa capacitação esa capacitación também sirva también sirva para que você venha orar para outras pessoas, para que vengas a orar por otras interceder personas, por outras pessoas, interceder por otras personas, porque não é só uma mãe porque no es solamente una que madre chora para seus filhos na droga, que llora por sus hijos en las não é drogas, só uma mulher no es solamente una que mujer chora pelo casamento que ter llora por su perdido. casamiento perdido. Muitos estão por aí Muchos están por ahí e Deus precisa y Dios necesita te capacitar, capacitarte, te fazer vencedor, hacerte te vencedor, fazer uma vencedora, hacerte una vencedora, que você possa apresentar para que tú puedas presentar esse Deus vencedor. ese Dios vencedor. Aleluya. Dios es real. Dios está vivo y está presente en nuestro medio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Les pido que puedan poner separados y vamos a orar. Padre Santo, aquí está ese pan que simboliza el cuerpo de Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz, pagando por nuestros pecados. Te pido, Señor, que ese pan que tú puedas purificar, santificar y que al participar de él
podamos seguir haciendo parte de tu cuerpo hasta aquel grande día que estaremos por siempre contigo. Es lo que te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Jesús dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo que es partido por vosotros. De la misma forma, después que cenaron, Jesús tomó la copa y dijo: este es el símbolo de mi sangre. De cima, tá? Señor Jesús, aquí está, Señor, el fruto de la vid que simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz para pagar por nuestros pecados. Te pido que tú puedas purificar, santificar, que al participar de ese fruto de la vid podamos seguir haciendo parte de tu cuerpo hasta aquel grande día que estaremos por siempre contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse? ¿Alguien quedó sin participar? Bueno, aquí es el símbolo de la sangre de Cristo, la comunión que tenemos unos con los otros. Y como parte de nuestra comunión, te pido que cambie la copa con su hermano diciendo: esta es la comunión que tengo contigo hasta que Él venga. Contigo hasta Amén. que Él venga. Gloria a Dios. Esa es la comunión que tengo contigo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta La que Él comunión. venga. Esa es la comunión que tengo contigo, mi hermano, hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos juntos a participar del símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Agora posso ver. Gracias. Muchas gracias por participar del símbolo de tu sangre, de tu cuerpo. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada cual aquí, sobre cada uno de nosotros. Bendíganos, ayúdanos, danos una semana de bendición, de gracia, que podamos estar siempre en tu presencia hasta aquel grande día que estaremos por siempre contigo. Es lo que te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno aquí, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho. Los veo martes y viernes en el nombre de Jesús. Amén.